Bom dia oficialmente a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, nossa aula de hoje vai ser uma aula Bom de dia. revisão diante de tudo que a gente já viu e aprendeu até aqui, tá certo? E o que é que a gente vai fazer nessa aula? Nós iremos recapitular alguns dos conteúdos que nós já aprendemos durante todo esse período que estamos juntos, para que na próxima semana aqueles que estarão indo para a recuperação possam estar melhor preparados para fazê-lo. Então, por isso, nós iremos resgatar alguns dos conteúdos que nós já trabalhamos. E vamos começar, certo? Trabalhando com um conteúdo que é importantíssimo para a formulação das palavras, que é a sílaba, tá certo? Então, vamos começar nossa revisão. E aqui temos a sílaba. Quem é que lembra o que é uma sílaba? Bora, gente, o que é uma sílaba? Esqueceram? Foi? Não acredito. Sílaba, quem lembra do que é sílaba? Xiii, rapaz, esse povo não lembra de mais nada. Vocês ainda estão aqui, então? Quem lembra o que é sílaba? Pode falar, se estiver errado a gente corrige. Ninguém lembra mais o que é sílaba? Não acredito. Vou chamar pelo nome, é? Me digam aí, por favor, se é pra chamar. Ai, professor. O que é Tô sílaba? tentando me lembrar. Abram de preferência o microfone, tá? Para acompanhar vocês. Bom, eu posso formar uma sílaba só com consoante? Sim ou não? É uma vogal. Peraí, é uma vogal com quê? É um grupo de fonema, né? Oi? Um grupo de fonema. Necessariamente não, tá? Porque uma letra, dependendo da letra, se ela for uma vogal, ela pode ser uma sílaba. Já uma consoante não pode ser sílaba. Então, ó, a sílaba, ela vai ser simplesmente uma emissão sonora, tá certo? Então vou colocar assim pra gente facilitar melhor, né? Sílaba é uma emissão sonora, tá certo? Que pode ser representada por uma vogal ou a soma de uma ou mais consoantes mais uma vogal. Por que eu estou colocando assim? Porque a gente já passou por isso. Então, assim, ó, em outras palavras, em outros contextos, para entender melhor, a sílaba ela só existe se tiver a vogal. Por que só existe se tiver a vogal? Porque a vogal é quem vai dar a vida à sílaba, tá certo? Se não tiver vogal, não tem sílaba, tá? Sem vogal, não tem sílaba. Para ficar mais organizadinho, deixa aqui. Sem vogal, não tem sílaba. Sem vogal, não tem sílaba. Exemplo. Detesto quando esse texto fica subindo. Menino, me ajuda? Ô, professor, semana que vem parece que vai ter simulada. Vai ter recuperação. Como assim? Como tipo normal? Rapaz, não tem um tipo anormal não, só tem tipo normal. Vai ter online também? Vai, não sei dizer como vai ser isso não. Aqui, que negócio estranho. O negócio em vez de descer, ele sobe.
Eita, menino, me ajude. Sabe uma coisa? Pera aí, sim. Pronto. É uma coisa mais complicada que a outra. Negócio tão simples. Bom, então vamos lá. Então, sílaba é uma emissão sonora, certo? Em que você pode ter uma vogal ou uma ou mais consoante mais uma vogal, certo? Como assim? Vamos ver pelo exemplo. Colocar um exemplo aqui, certo? Então você tem a palavra abacaxi. Observa, a palavra abacaxi tem 7 letras. Quantas sílabas abacaxi tem? Aí, ó, na divisão silábica eu tenho a, ba, ca, xi. Tenho 4 sílabas. Na divisão silábica eu tenho 4 sílabas apenas. Certo? Tô pra cá. Então, vê. Quando a gente pensa dessa forma, então, observe que cada sílaba ela tem uma vogal. Então, eu tenho a vogal A, tá? Aqui eu tenho a vogal A e I. Nesse caso aqui, o I representando uma vogal também. Certo? E tenho a consoante B, a consoante C e a consoante X. Tá? Observa aqui, ó. A vogal A, que começa a palavra abacaxi, ela não tem nenhuma outra vogal, nenhuma outra consoante acompanhando ela. Logo, ela sozinha pode ser uma sílaba. Por quê? Porque A representa uma emissão sonora. Já a consoante B, sozinha, ela não pode ser uma sílaba. Tá certo? Ela só será uma sílaba se ela tiver uma vogal. Nesse caso, a vogal A. A mesma coisa acontece com as consoantes C e X. Tá? Então, ó, a palavra pneu, certo? Que nós aprendemos, pneu, ela representa apenas uma única sílaba. Por quê? Porque, ó, depois do P, aqui, que é uma consoante, não tem nenhuma vogal. E por não ter vogal, ela passa a ser parte da sílaba da vogal que vem em seguida. Nesse caso, a vogal neu, aqui, ó, que tem o E e o U, certo? Tem o E e o U aqui como duas vogais. Então, incorporam a consoante N, formando a expressão neu. E como não veio antes, depois nada do P, certo? Em uma vogal, então pneu é apenas uma única vogal. Então, por quê? Porque sem vogal não tem sílaba. Sem vogal não tem sílaba, ok? E aí, pensando nisso, né? Quais são as letras que podemos chamar de vogal? Quais são as letras que podemos chamar de vogal? Quem lembra? Quais são as letras que chamamos de vogal? A, E A, ó, A, E, O, A, E, e ó. I, O. O. Ó, O I não A pode. não pode. A, O E, I e I, o O. U é a semivogal. Isso. A, E e O são vogal, tá? E a semivogal, certo? É o I e o U. Vou colocar aqui vermelhinho para ficar tudo igualzinho. Certo? Então, ó, quando a gente vai falar essas letras, tá? Então, ó, observa aqui o A, E, O saiu sem dificuldade nenhuma e saiu forte. A, Outro E, O. Quando você vai falar o I e o U, você percebe que o som e a força já é menos. Logo, o I e o U não podem ser foneticamente chamados de vogal. Só o A, o E e o O. Diga, pode falar. Ô, professor, o senhor pode mandar isso aí no grupo? Posso depois, tá? Me cobre que eu mando para vocês.
Ó, então o que é que a gente aprende com isso, tá certo? Então aprendemos que para ser vogal, o som tem que ser forte, certo? E para ser semivogal, o som tem que ser mais fraco. Então, ó, A, E, O são vogais e I, U são semivogais, tá certo? Bom, além da questão da vogal, da semivogal, outras coisas mais, tá? Temos também aquelas que são chamadas de consoantes. Então, ó, as consoantes, certo? Aí você tem B, C, D, F, B, G, D, F, H, G, J, K, K, L, M, L, N, P, N, P, Q, Q, R, R, T, S, S, né? S, L, T. E você tem aquelas que foram incorporadas também, né? Que é uma W, certo? W, o X, Y e o Z. Então cadê a vírgula no essas aí são chamadas de consoantes, tá? Bom, aí eu faço uma perguntinha. Qual dessas consoantes aqui, elas têm som de semivogal? Qual dessas consoantes tem som de semivogal? Então, ó, H, o L tem som de U quando é escrito no final, tá? O L. aqui, Y. Y o tem som de... W e o Y também. W W tem também som de tem U H. e o Y O tem W. som de I. H não tem som, Ah, é. não tem som, tá? Então, essas são as vogais, semivogais e as consoantes. Muito bem. Vamos agora para a questão da divisão silábica. Então, como é que a gente divide a palavra de acordo com a quantidade de sílabas? Tem uma sílaba, é chamada de monossílaba. 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 Dê um exemplo. Monossílaba. Pé, mim, certo? Eu. Isso. Deixa eu diminuir aqui para dar mais espaço. Sol. Sol. Nós. Eu, tu, nós, nós, eles. Isso. Céu. Deixa eu destravar aqui. Que tem uma que dá umas travadas aqui. Ok. Mi, sol, céu. Então essas aí são chamadas de monossílabas, tá? Depois a gente coloca aqui. Quando tem duas sílabas, Dissílaba. Dissílaba. de sílaba, Sílaba. Dissílaba. do, ó, duas, Quatro. quatro, pote, Quarto. e aí por diante. Eu. Três Quarto. sílabas. Como é chamado? Trissílaba. Trissílaba. E aí um exemplo. Cadeira, Armário. armário, Como? Peraí. e Bom, polissílaba. Quatro. Quatro ou mais Polissílaba. sílabas é a polissílaba. Acertei. Aí você tem, ó, matemática, certo? Madeira. Madeira não, tem que ser quatro ou mais, tá? Independência, certo? Brasileiro. Você tem Ciborgue. brasileiro. O que mais? Pernambuco. Pernambuco. Ok? Então, ó, monossílaba só tem uma sílaba. Dissílaba tem duas sílabas.
Trissílaba tem 3 sílabas. Polissílaba tem 4 ou mais sílabas. E ainda tem uma doença, certo? Que é adquirida para quem inala, respira fumaça vulcânica, que é a maior palavra que eu conheço agora. Aí, Eu sei. pneumo, Como é que fala? ultra, Pneumo microscópico. Ó, pneumo ultramicroscópico, Pneumo silico ultramicroscópico, silico vulcânico, coniótico. pneu ultramicroscópico. Pneumo ultramicroscópico, silico vulcano coniótico. Pneu microscópico. Eu sei falar rápido. Ok? Então, ó, essa daqui é uma palavra enorme. É um palavrão. Esse é o verdadeiro palavrão. Ó, então já vimos que a sílaba é uma emissão sonora que pode ser representada por uma vogal ou a soma de uma vogal mais uma consoante. Que cada palavra, tá? Para existir, ela vai ser composta por letras e essas letras são vogais e consoantes. Entendemos também que sem a vogal não existe sílaba, por isso que a vogal sozinha pode ser uma sílaba, mas a consoante sozinha não pode ser sílaba. Que vogal é A, E e O, e sem vogal é I e U, e as consoantes são todas essas aqui que nós trabalhamos, tá certo? Ainda na semivogal, que eu queria agora frisar, certo? Existem aquelas que podem exercer um som de semivogal, que é isso que a gente vai ver depois, tá certo? Que a gente vai falar nelas depois. Então vamos lá. Já vimos também a quantidade de sílabas, né? Quando for uma monossílaba, 2 dissílaba, 3 trissílaba e 4 polissílaba. Bom, vamos agora, certo? Para a questão daquilo que chamamos de encontros, certo? Deixa eu mudar aqui. Encontros vocálicos. Ok? O que é um encontro vocálico? Um encontro vocálico é um encontro de 2 ou mais sons vocálicos. Ou seja, sons relacionados à vogal. Então, por isso que é encontro vocálico. Deixa eu ver se agora ele vai atender aqui. Tem hora que esse bicho dá uma travada, que eu, sinceramente. Ok? Isso. Bora, meu filho. Ajude. Opa aí. Não mexe nada. Nem pra lá, nem pra cá. Eita. Agora. Soltou. Libertou. Ó. Então, os encontros vocálicos, certo? É o encontro, certo? De 2 ou mais sons vocálicos e não de vogais. E não de vogais. Ô professor, essa aula vai até que hora? Hoje nós iremos até, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui, sim? Ok, obrigado. Então, ó, na sílaba ou em sílabas separadas, tá? Então, essa parte aí que nós chamamos de encontro vocálico. Bom, e na divisão desses encontros vocálicos... Oi. A diretora mandou um áudio lá no grupo dizendo que Daniel, quer dizer, Everaldo, quer entrar na sala. Bom, ele só vai entrar na sala se ele mandar o convite, né? Como é que a pessoa vai entrar na sala sem mandar o convite? Então, ó. E aí o que acontece? Nós vamos analisar agora aqueles que chamamos de ditongos. Quem lembra do ditongo? É quando tem 2 sílabas.
Duas sílabas. Duas sílabas não. Ditongo, ó, Duas vogais. são dois sons vocálicos na mesma sílaba. Não, duas vogais. Não, duas vogais não. Porque são dois sons vocálicos. Por que são dois sons vocálicos? Porque às vezes acontece de você ter duas vogais na sílaba e não ser encontro vocal. Como assim? A palavra que o é. O U não tem som nessa palavra. Então não é encontro vocálico. Tá? Então, exemplo, preste atenção. Aí você tem a palavra guarda, tá? Você tem a palavra boi, você tem a palavra céu, tá? Relógio. Então, essas aqui são as palavras corretas. Então, ó, guar. Então, o U e o A estão na mesma sílaba. Tá? Se eu colocar um ifinzinho aqui, ó, vai estar junto. Boi. Tá na mesma sílaba. Céu. Tá na mesma sílaba. Relógio. Tá na mesma sílaba. Então, essas palavras aqui são chamadas de ditongo, porque na hora da divisão silábica, elas ficam na mesma sílaba. Essa é a diferença, tá certo? A gente não pode analisar o ditongo de outro jeito, não. Tem que ser assim. Então, ficam na mesma sílaba, é ditongo. Alguma dúvida? Não. Só falta o tritongo. Tô respondendo aqui a dona Fátima. Como é que eu posso permitir que alguém entre se a pessoa não manda o convite? Entendeu? Bom, bora lá. E no ditongo também tem uma divisãozinha, que eu não sei se vocês lembram. Quando é que o ditongo ele é crescente e quando é que o ditongo ele é decrescente? Lembram? Quem lembra? Calma aí. Quando ele é crescente, o som ele vai crescendo. Ele começa com a semivogal Não, vogal. e termina Eu com a vogal. Bora lá, colocar um exemplozinho aqui. Então, exemplo, ó. Pátria. Certo? Então, ó. Começa com o I e termina com o A. Pátria. Fúria. Ó. Começa com o I, que é semivogal, e termina com o A. Então, aqui, por isso que é a diferença entre semivogal e vogal. Certo? Uia. E quando é que ele é decrescente? Decrescente, aí já é o contrário. Ele começa com a vogal, certo? E termina com a semivogal. Então você tem, ó. Pai. Começa com a vogal A e termina com a semivogal I. Pai. O som puxa para baixo, certo? Deixa eu ver uma.
céu, tá? Desceu, desceu, tá certo? Então, ditongo crescente começa com som fraco e termina com som forte. Pátria, pátria, fúria. E o decrescente é aquele que vai descendo, né? Pai, céu, ó, pai, céu, então o som tá caindo, tá? E existem também, entre esses ditongos, aqueles que nós chamamos de ditongos nasais e ditongos orais. O que é um ditongo nasal? É aquele ditongo em que o som sai totalmente pelo nariz. Então, ó, rainha, ó o som, sai tudo aqui no nariz. Rainha, certo? Mãe. Põe, põe, mão, mão, é assim. E o oral é aquele que sai tudo pela boca, né? Pátria, fúria, pai, certo? Bom, alguma dúvida quanto a isso aí? Fúria. Sim ou não? Posso seguir? Aham. Bora lá. Pode. E aí vamos para aquilo que chamamos de tritongo, tá certo? O que é o tritongo? Como o nome já fala, certo? É a palavra que ela tem uma semivogal, ó. Começa com a semivogal, aí depois tem mais a vogal e termina mais com outra semivogal. Geralmente é assim, tá? Vogal, semivogal, mais semivogal. Semivogal mais vogal, semivogal. Então você tem, ó, Paraguai, tá? Na divisão, Paraguai. Paraguai. O A e o I, o A e o I representam justamente uma palavra, certo? Que é tritongo. O semivogal, A vogal e semivogal. Paraguai, o AI, tá? Depois, você tem outras palavras, como por exemplo, saguão, tá? Saguão. O, A e O. Nesse caso aqui, qual é a diferença, tá? Dessa palavra aqui para as outras? É porque Bolinha. algumas palavras, algumas letras, por exemplo, como o O e o E, eles podem também exercer som de U. Ovo termina com O, mas tem som de U. Mãe termina com E, mas tem som de I. Então, por isso que aqui vai ser considerado como som de semivogal, tá certo? Os tritongos também, eles podem ser orais e nasais. Paraguai é oral, Paraguai. E saguão é nasal. Saguão, o som sai pelo nariz. E por fim, nós temos os hiatos. Quem lembra como é o hiato? Ó, o hiato é o encontro, certo? Vocálico em que as letras pertencem a sílabas separadas, não ficam na mesma sílaba, tá? Exemplo, aí você tem aí, ó, palavra baú. Na hora que a gente vai dividir o baú, ó, o ba fica para uma sílaba e o u fica em outra, tá certo? Caatinga. Vamos dividir, ó. Caatinga. Então, se ficou isolado, certo? Cada sílaba, cada letra, né, de som vocálico ficou isolado, você tem um hiato. Olha isso aqui, rainha. Então você tem, ó, ra, in, nha. Então o A e o I também ficaram isolados. Logo é outro exemplo de hiato. Alguma dúvida aqui? Se você não falar, eu vou seguindo, viu? Calma aí.
tenho dúvida não. Ok. Então, ó, recapitulando. O encontro vocálico é quando você tem um encontro de dois ou mais sons vocálicos e não vogais na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Quando está na mesma sílaba, é ditongo, se forem dois encontros. Tá? Pode ser crescente, quando começar com a semivogal, que é o som mais fraco, e terminar com a vogal, que é o som mais forte. E pode ser decrescente, quando começar com o som mais forte, que é a vogal, e terminar com o som mais fraco, que é a semivogal. O tritongo, você tem uma semivogal, mais uma vogal, mais a semivogal, formando aí ó, um triângulo, certo? São 3. E dentro desse processo, tá, você pode ter palavras que sejam orais, com o som sai todo pela boca, e nasal, com parte do som saindo pelo nariz. E o hiato, ele é um falso ditongo, ou seja, você pensa que as duas letras estão na mesma sílaba, só que elas estão em sílabas separadas. Então aí você tem um hiato. Ok? Bora continuar. Vamos agora para os encontros consonantais. O que são encontros consonantais, tá? O encontro consonantal, como o próprio nome já fala, é um encontro, certo, de duas consoantes, tá certo? Consoantes na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Como é que a gente pode verificar isso aí? Bora lá. Então, um exemplo clássico. Você tem a palavra aqui, ó. Prato, blusa, ambiente, amplo, tá? Ó, na divisão silábica, você tem o pra como uma sílaba só, blue uma sílaba só. Ente, tá? E amplo. Então observa, ó. Aqui o P e o R estão na mesma sílaba, o B e o L estão na mesma sílaba. O M e o B foram separados aqui, ó. Tá? O M e o B foram separados, o N e o T também foram separados. Tá? Assim também como amplo. Então você vai poder ter, certo? Ó, aqui são 3. E aí você vai poder ter palavras que o encontro, né, as duas consoantes, vão estar na mesma sílaba ou podem estar em sílabas separadas. Isso daí é o que caracteriza o encontro consonantal. Tá certo? Alguma dúvida? Não! Vou seguir. E vamos chegar agora nos dígrafos. Quem lembra o que é um dígrafo? Dígrafos são duas letras com apenas um som. Duas letras com apenas um som. Isso é dígrafo, tá? E entre essas letras nós temos aquelas que são, certo? GU. Isso. Separáveis. Ou seja, aquelas que podem ser separadas, tá? Então vamos lá. Quais são as sílabas que são chamadas de separáveis? Deixa eu colocar aqui para facilitar. São elas, certo? Que podem ser separadas. RR, SS, SC, S cedilha e XC. Essas palavras aí, essas letras aí, podem ser separadas. E as palavras que elas podem formar também, tá? Vou fazer melhor para ficar ali do lado bem bonitinho. Tá aqui, separáveis. Ui. Então, ó, quem me dá um exemplo com a palavra que tem a RR? Um só. Palavra com RR.
Peraí. Peraí, não. Não, eu sei, calma aí. Motor? Carro. O que isso foi um motor? Carroça. Carro, carroça. Cachorro. Carroça, cachorro, tá? SS. Do que a pizza é feita? Eu ia falar trissílaba. Massa, Nossa. tá? SC. Peraí. Piscina. Piscina, pode ser muito bem. Ó, aí fica, ó. Piscina. O S e o C separados. Com S cedilha. Com S e o cedilha. E aí? Então aqui, ó. Você tem uma delas, tá? Cresça. Ó. Cresça, nasça, certo? São todas essas palavras aí. E qual mais? Com XC. Conhece alguma? Não. Exceto. Então, ó. XC, exceto. Exceto. Excesso. Exceto. Sabe o que é exceto? Não. Exceto é quando você, por exemplo, você diz algo e você fala aquele algo, certo? Tirando uma outra coisa. Por exemplo, eu posso dizer assim a vocês: todos se deram bem no simulado, exceto fulano. Quer dizer que exceto quer dizer que ele foi o único que não. Todos se deram mal, exceto fulano. Exceto quer dizer que ele foi o único que se deu bem, entendeu? Então, exceto é sempre uma coisa assim que é contrária. Vamos agora para os dígrafos que são chamados de inseparáveis. E aí, ó, os inseparáveis são CH, CH, SH, NH, GU, LH, GU e GU, QU. São esses aí que são CH, chamados de GU. inseparáveis, tá certo? Então, uma palavra que tem a CH, Chá, Chá. chá, mas chá é uma sílaba só, não dá para separar. Ó, chave, Chave. chave. Então, ó, quando separa o chave, o CH fica junto, não pode ser separado. Com NH, cachorro, hã? NH, Ninho. Ninho, ó. O NH, ninho. LH, Folha. folha, certo? Folha. Aí o LH, muito bem. Com GU, Guaraná, Guaraná não Guaraná. pode. Guaraná não pode. Pode ser nome de pessoa? Depende, diga aí o nome da pessoa. Guilherme. Guilherme. Guilherme pode ser. eu ia falar Guararapes. Guararapes não pode.
Ó, depois eu vou explicar por que pode e por que não pode. Certo? E com QU? Queijo. Queijo. Muito bem. Certo? E aqui é o nome Guilherme, né? Para separar. Guilherme. Queijo. QU junto aqui. Para quem falou Guaraná e Guararapes, por que, certo, o QU e o GU não podem nessas palavras serem dígrafos? Aí vamos explicar, tá certo? Vou tentar trazer para vocês aqui uma explicação para vocês entenderem. Então, ó, quando o GU, certo? Ó, quando GU ou QU não, certo? Emitir o som do U, certo? Será dígrafo, tá? Se emitir o som de U, não será dígrafo. É assim que a gente Eu não vê. entendi. Vamos chegar lá. Como é que isso funciona, professor? Eu não entendi. Exemplo. Oi. Aí você tem a palavra aqui, ó. Guerra. Guitarra. Certo? Guerra, guitarra. Deixa eu ver aqui. Guerreiro. Pronto. Observa que aqui, ó, na palavra guerra, eu só tenho apenas poucas representações de letras. Como assim? Se eu for trabalhar foneticamente, aí eu tenho o som do G, o som do E, o som do R e o som do A. Guerra. Você escuta na palavra guerra o som de U, guerra. Quando eu falo guerra, dá para escutar o som do U? Não. Não. A mesma coisa com guitarra. Eu tenho o som do U, tenho o som do I, o som do E. Professor, Guitarra, oi. aí se emitir o som não é um dígrafo. Se É tiver isso? o som, não é dígrafo, tá? Aí, ó, guerreiro, guerreiro. Você não escuta o som do U nessas palavras, certo? Vê aí. Deixa eu tirar aqui agora, tá? Diminuir porque aqui tá crescendo demais a palavra e tá empurrando a outra lá pra cima. Bora lá. Professor, Oi. por exemplo, coalho não é um dígrafo, né? Coalho é dígrafo. E tem o lho, certo? Mas coalho é com C. Ó, presta atenção. Guaraná. Guaraná não é. Presta atenção. Aí você tem a palavra queijo, tá? Quero. Querido. Certo? Se a gente fosse analisar foneticamente, a gente teria queijo, né? Tá com J mesmo. Queijo. Quero. Quero. Querido. Querido. Seria assim, tá? Porque ó, o QU aí não tem som de U. Logo, não pode ser considerado, certo? Como uma palavra normal. Aí nesse caso aqui é dígrafo, ó. GU, certo? Tem um som só. É dígrafo, tá? Entendeu? Toda vez que o som do GU, ou melhor, o som do U depois do G, ele não for pronunciado, ele é dígrafo. Se ele for pronunciado, ele não é dígrafo, tá? Bora lá, vamos agora ver outros exemplos. Guaraná. Guaraná. Tá? Quadro. Certo? Água. 4. Ó, se a gente fosse analisar por letra, a gente teria Guaraná. G-U-A, Guaraná.
É a mesma quantidade de letras, é a mesma quantidade de fonemas. Quadro, Q-U-A-D-R-O. Quadro, a mesma quantidade de letras, é a mesma quantidade de fonemas. Água, A-G-U-A. A mesma quantidade de letras, é a mesma quantidade de fonemas. E 4, Q-U-A-T-R-O, 4. Entenderam por que é dígrafo e por que não é dígrafo? É dígrafo porque o som do U não é pronunciado. Essa é a diferença, Uhum. ok? Bom, Entendi. depois disso, nós falamos sobre os adjetivos. Quem lembra o adjetivo? Quem lembra? O que é um adjetivo, certo? Palavra que acompanha o substantivo, atribuindo uma característica ou qualidade. Certo? Então, ó, toda vez que você for classificar um substantivo e der a ele uma característica, uma qualidade, você está trabalhando com adjetivo. O menino ruivo chegou ontem. Então, ó, o substantivo aqui é menino e ruivo é a palavra que está caracterizando o menino. Então, ruivo é um adjetivo, tá? O Brasil é pentacampeão no futebol. Então, ó, Brasil é substantivo e pentacampeão é adjetivo. Isso. Pentacampeão, tá certo? É adjetivo. Ok? Porque está classificando quem? O Brasil, que no caso aqui seria o país. Tá? Bora lá, outro termo aqui para a gente analisar. E você pode trabalhar com vários adjetivos, tá? Desde que você entenda o que é que você vai fazer. Então, a garota tímida, vírgula, foi assaltada. Então, ó, tímida está relacionado ao substantivo garota. Então, adjetivo é toda e qualquer palavra que você usa, certo? Com o intuito de gerar uma característica, uma informação, certo? Relacionada a essa pessoa, no caso, a esse substantivo. Que no caso a gente está observando. Oi. Então, para ter um adjetivo, é preciso ter um substantivo antes, né? É, tá certo? Contudo, o que a gente vai aprender é que inverter a posição também muda o sentido. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre a semântica, certo? Do adjetivo. Como o adjetivo ele vem com a função de caracterizar o substantivo, se você inverte o papel, você diz outras coisas. Por exemplo, ó, passageiro porco. Tá? E, vou voltar aqui, porco passageiro. Observe. O que seria um passageiro porco? Um passageiro que é o porco. Oi? O passageiro é o porco. Ó, passageiro porco não. é um homem. É um homem sujo. Passageiro homem. porco é um homem porco. Sujo, Que é sujo. né? É um homem Imundo, Passageiro é certo? um porco. Passageiro é um homem porco. Nojento. Isso. Passageiro. Ó, passageiro porco. Nesse caso, o substantivo é passageiro. E porco é o adjetivo que está sendo colocado para esse sujeito aí, que é o passageiro. Então diz que passageiro porco é um homem sujo, imundo, nojento, sem educação. Já um porco passageiro diz que é um animal, certo? Tá sendo passageiro. Animal que está como passageiro. Não é pessoa, mas naquele momento ele está como passageiro. Gente, esse exemplo foi um exemplo real, tá? Um senhor que criava porcos, ele tinha um porco que ele era campeão, sempre de alguns desses prêmios que o pessoal faz no interior, que geralmente pega alguns animais.
E aí ele não pôde fazer a viagem com o porco e ele pagou a passagem do porco para que o porco pudesse chegar ao destino. E detalhe, ele pagou inclusive para que o porco fosse tomasse um assento. Só que ele não ia ficar sentado, ele ficou na área lá do ônibus, tá certo? Então as pessoas ficaram naquela dúvida: ele é um passageiro porco ou um porco passageiro? Que gera esse sentido. Então observa, nesse momento aqui da primeira frase, porco ele está exercendo a função de adjetivo para o substantivo passageiro. Já no segundo caso, o substantivo passageiro está exercendo função de adjetivo para o adjetivo que está exercendo a função de substantivo. Então, na nossa língua, essa mudança é muito comum, o que causa um pouco mais de dúvida e dificuldade de pessoas que tentam aprender o nosso idioma, tá certo? Então é um pouquinho complicado quanto a isso daí, porque nem todo mundo consegue acompanhar, tá? Deu para entender aí, gente? Sim. Bom, e o que seria então uma locução adjetiva? Vamos falar agora sobre a locução adjetiva. A locução adjetiva é justamente, tá? Aí preste atenção aqui, ó. Duas ou mais palavras com valor de adjetivo. E como é que funciona isso, professor? O senhor fala uns negócios assim que a gente não entende. Mas vamos lá. Então, dentro de uma locução adjetiva, você vai representar um adjetivo. Por exemplo, materno, tá? É representado por qual locução adjetiva? Amor de quem? Mãe. De mãe. Paterno. Amor de pai. Isso. Amor de pai. Noturno. Nada, não é amor da noite não, viu? Ó, Noite. de noite. Diurno. Dia. Dia. De dia. Certo? Solar. De sol. De sol. Sol. De sol. Lunar. De lua. Da Da lua. Certo? Quem sabe essa? Essa todo mundo tem que saber. Pluvial. Da água. Da chuva. Da chuva, muito bem. E fluvial? Do rio. Rio. Do rio. Tá? Deixa eu ver um outro aqui. Discente, vocês sabem? Não. Discente é de alunos. E docente de professores. De professores. Isso. Então, a locução adjetiva são essas expressões que elas vão representar um adjetivo. Então, você pode, por exemplo, tanto colocar o adjetivo, como pode colocar a locução, tá certo? Tem gente que não conhece os adjetivos. Por exemplo, tem gente que não conhece ainda a diferença de pluvial e fluvial. E aí, se é assim, né? O cano foi colocado naquela posição para captar água pluvial. Ah, a pessoa, que danada é pluvial? Não sabe. Mas se colocar, o cano foi colocado naquela posição para captar água da chuva, aí todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Então, o da chuva, que é a locução adjetiva, nos ajuda a identificar quais são essas expressões que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Certo? Aí vê, eu tenho uma frase, certo? Por qual adjetivo eu poderia substituir essa frase? Deixa eu ver. A seleção do Brasil foi convocada para o Mundial. Cadê a locução aí? Adjetiva. A seleção. A Não. seleção do Brasil foi convocada para o Mundial. Mundial. Que é mundo. Colocar aqui para vocês. Ó. A seleção do Brasil foi convocada para o Mundial.
Locução Convocada. adjetiva é aquelas duas ou mais palavras que tem valor de adjetivo. Então, ó, seleção do Brasil. Por qual palavra eu poderia substituir do Brasil? Qual adjetivo? Brasileira. Brasileira. Brasileira, tá vendo? Então, ó, como é que eu consigo, professor, identificar que tem uma locução adjetiva? Você pega a palavra e tenta substituir por um adjetivo. No caso aí vocês usaram brasileira. E aí deu pra gente entender melhor. Ficou mais fácil? Então é assim que a gente identifica a locução adjetiva. Alguma dúvida aqui? Não. Podemos prosseguir? Sim. Vamos embora. Vamos agora falar sobre os adjetivos, certo? Chamados de adjetivos pátrios ou gentílicos, tá? O pátrio é aquele adjetivo que nós trabalhamos quando queremos caracterizar, certo? Alguém de determinada região, seja ele do mundo, do país ou em qualquer outro lugar, tá certo? Então vamos lá. Eu escrevo e vocês dizem qual é o adjetivo pátrio, tá? Bora lá. Tá. Para quem nasce no Acre, Acreano. acreano. Na Bahia, Baiano. baiano. Pernambuco, Pernambucano. pernambucano. São Paulo, Carioca. carioca. Eita. Não. Paulista. Paulista. Ó, o São Paulo, Paulista. ele é paulistano se for no estado, Estado. tá? E se for São Paulo capital, ele é paulista, tá certo? Paulistano, tem paulista aqui, ó. Paulistano é no estado e paulista se for na capital. Como é do Rio de Janeiro? Carioca. Carioca. Se for Não. da Fluminense. carioca, se for Fluminense é no estado, só se nascer na Carioca. capital. Tá certo? Tem essas diferenças também. Ó, vamos lá. Coloca aqui para ficar mais fácil para ninguém ficar com dúvida. Paulistano no estado e paulista na capital. A mesma coisa acontece também com o quem nasce no Rio de Janeiro. Então, carioca é para quem nasce na capital. Para quem nasce no estado é fluminense. Esses são os adjetivos pátrios, tá certo? Amazonas, Amazonense. amazonense. Alagoas, Alagoense. alagoano. O Tem uns que Alagoano. são ense, tem outros que são ano. Por exemplo, Pará, Paranaense. Pará, paraense. paraense. Tá? Oi? Então vai depender muito. Deixa eu ver outro aqui. Rio Grande do Sul. Rio Grandense do Sul. Aí tem Rio Rio Grande do Grandense. Sul. Tudo agarradinho. Do Sul. Ou Gaúcho. O Gaúcho. É. Espírito Santo. Espírito Santo. É Espírito Espírito Santense. Santo. Espírito Santo. Espírito Santense. Ou Capixaba. 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 É. Capixaba. E Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Rio Grandense do Norte. Aí tem Rio Grandense do Norte. Grandense Grandense do Norte. do Outro. Norte ou Potiguar.
Igual. É. Porque Já, ó, igual. faltou um aqui que eu faltei falar. Então, Bahia, baiano, também tem um, tá? Quando a pessoa nasce no centro mesmo, lá no todo o estado da Bahia, é baiano. Se ela nascer na capital, certo? É baiense. Se for nascer em Salvador, ele é soteropolitano. 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 É. Por quê? Porque Porque ele o pessoal que nasce em Salvador, eles não gostam de ser chamados de baianos. Eles são baianos, mas eles não gostam de ser chamados de baiano. Por quê? Porque eles preferem ser chamados de soteropolitano. Porque eles acham mais bonito O soteropolitano. baiano é mais bonito, soteropolitano é feio. É, mas aí soteropolitano é o nome que eles querem, tá certo? Isso aqui são alguns adjetivos práticos que a gente trabalha aqui no nosso país. E como seria se fosse em outros países? Por exemplo, vamos lá. Quero ver quem sabe mesmo, tá? No Chile. Chilense. Chileno. Peru. Peruano. Peruano. Tá? Argentina. Argentino. Argentino. Tá? Portugal. Português. Português. É o português. Certo? Alemanha. Alemão. 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 Bélgica. Belgicano. Belgo. Belga. É belgo, tá? Deixa eu ver aqui. Marrocos. Já ouviram falar? Já. Vi na minha Marroquino. Marroquino, muito Não vi bem. não. Certo? Áustria. Australiano. Australiano. Austríaco. ele acabou de falar. Austríaco. Deixa eu ver aqui mais. Estados Unidos. Americano. Americano. Estados Unidos pode ser Estadunidense. isso, estadunidense, Ou americano. Estranho, viu? estadunidense, norte-americano ou Yankee. A bichinha. Yankee é um termo que eles não gostam muito, tá? Por Tem quê? razão de não gostar, viu? Que Por quê? nomezinho. Porque Yankee era um termo negativo que os ingleses falavam daqueles que moravam nessa região aí da América do Norte. Porque assim, os Estados Unidos foram fundados pelos ingleses, né? Lá da Inglaterra, Grã-Bretanha e tudo mais. E aí o que acontece? Como eles começaram a se misturar também com alguns índios, defender alguns índios, aí eles começaram a chamar eles de Yankees, certo? Como se fosse uma forma bem negativa para ofender eles. Então por isso que chamaram eles de Yankees. Então Estados Unidos, estadunidense, norte-americano ou Yankee. Nós também, gente, somos americanos, tá? Se a gente for para qualquer parte do mundo, a pessoa olhar assim pra gente, vai chamar a gente de americano. Por que americano? Porque nós temos traços também americanos e moramos na Nós América, moramos que é o na nosso América continente, do Sul. que é o nosso continente, tá certo? Na América do Sul nós moramos. Nós não somos norte-americanos, nós somos sul-americanos, tá certo? Diferente dos outros povos da América do Sul, nós falamos português porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Os outros estados não, os outros países foram pelos espanhóis. Aí por isso que existe tanto o espanhol como o castelhano e algumas ramificações do espanhol que é um pouquinho mais complicado. Praticamente um dialeto, que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Então no Brasil mesmo, nós temos 16 dialetos. E dialeto é uma fala típica de um determinado lugar. Por exemplo, recifense é um dialeto. Tem palavras e expressões que só a gente usa aqui no Recife. Como por exemplo, oxente, vixe Maria, certo? Danou-se. Então essas palavras são próprias nossas. Tem palavras
próprios também de outros estados. Por exemplo, na Bahia. Quem já foi na Bahia sabe como é que o povo de lá é hospitaleiro, não sabe? Olha, meu rei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, um tal de um calundum, né? Um denguinho. É uma coisa tão gostosa que só quem realmente passou pela Bahia que sabe. Não sabe? Pronto. Já se você for para Minas, aí tem um pessoal que fala um pouco mais assim, né? Um pouquinho mais assim, mais manhoso, né? Porque é um bocadinho, uma coisa assim. Se você for para o Rio de Janeiro, né? Aí você tem que falar um pouco mais descolado, né, meu? Porque assim, tipo, cara, a tia, quando ela vem pra cá, às vezes nós vamos dar uma volta ali, sabe? Lá no shopping, lá no mercado. Pronto. Já se você for pra Paulista, meu, ele tem um pouco daquele sotaque um pouquinho italiano, né? E aí eles vão manter algumas raízes, né? Muito típicas de lá. E dependendo da região do país, cada lugar tem a sua própria fala. Bom, mas além dos adjetivos pátrios, vamos ver se vocês estão afiados para responder esses aqui, tá? Por exemplo, de acordo com a sua cidade, você também tem o seu adjetivo pátrio. Ok? Então, de acordo com a sua cidade, você é visto como cidade. Você é olindense. O Eu sou estado. recifense. Estado. Pernambucano. País. Brasil. Brasileiro. Continente. América. América. Sul-americano. E relacionado ao planeta. Terráqueo. Terráqueo. Ou terrestre, né? Então vê, ó, tem tantos adjetivos pátrios que nós utilizamos sem saber. Ok? Bom, deixa eu só recapitular aqui para ver se ficou faltando mais alguma coisa. Mas pelo que eu vi até este presente momento, foi mais ou menos isso que a gente trabalhou. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Ah, sim, tem os numerais, né? A gente finaliza com os numerais. Deu para lembrar aí muita coisa? Deu. Pronto, bora lá. E para finalizar, os numerais, tá? Numerais. Então vamos lá. Pensar agora nos numerais, tá? Os numerais são uma classe de palavras que acompanham o substantivo também, indicando quantidade, ordem, múltiplos e inteiros sobre o substantivo. Então, o que o numeral faz é isso. Então, assim, vamos lá. Existem 4 classificações, tá? O cardinal, que indica a quantidade. Então, ó, 1, 2, 3 e aí por diante. Ordinal, que indica o quê? Ordem. Ordem. Primeiro, segundo, terceiro e aí por diante. Nós temos os multiplicativos, Que indica a multiplicação. múltiplos, né? Isso. Ó, dobro, triplo, certo?
E aí por diante. Vai depender da quantidade que você vai trabalhar. E os fracionários. Já os fracionários são aqueles que indicam o quê? Os inteiros. E o inteiro pode ser inteiro mesmo, inteiro pela metade. Você tem, ó, meio, metade, um terço, certo? E assim por diante. Então esses são os numerais, tá certo? Bora lá, ver se está todo mundo afiado. Existem algumas expressões também de forma coletiva, né? E tem os coletivos que a gente também trabalha. Por exemplo, dúzia indica quantos? Dúzia, 12, 12. Dezena, 10, milhar, 1000, centena. 100, É isso mesmo, tá certo? Século indica o quê? Sem o quê? Aí não 100 come nada, tá meio gererê. 100 Centena, anos. século, 100 anos. E década? Tem que se alimentar. 10 anos. Isso, então esses são os coletivos. Existem Duas outras também que dezenas. são atribuídas à quantidade de vezes, que são formas multiplicativas. Por exemplo, Pedro foi 3 vezes campeão. Se eu quiser usar uma expressão para substituir tricampeão, ó, Pedro é tricampeão. Muito bem. Ana é 4 vezes medalha de ouro. Ana é tetra Campeão. Certo? Campeão. Né? E aí por diante. Então tem algumas expressões que estão relacionadas aos numerais e outras não. Alguma dúvida, crianças? não, Todos vocês já fizeram o simulado? sim, Pronto. Já fiz 2. Ok, porque eu vou corrigir para passar a lista de quem foi que vai para recuperação para tentar melhorar essa nota, né? Vai ficar com a nota lá fraquinha, debilitada, precisando de um incentivo, tá certo? Então, ó, bom, no Não, do mais, senhor foi muitas pessoas. eu tô passando a limpa ainda, tá? Aí vou passar para coordenação ainda hoje, aí vocês vão ficar sabendo. Mas no mais, eu vou colocar tudo que a gente já trabalhou lá no grupo de vocês. E aí vocês só fazem estudar e revisar o que a gente já tem lá, tá certo? Então, ó, se cuidem. Vamos nos falando à medida do possível. E até a próxima aula. Ok? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Se cuidem. Tchau.